Galera, tudo bom? Esse vídeo é para falar do segundo livro do Harry Potter, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta. Esse aqui eu reli esse ano, eu acho que é só a segunda vez mesmo que eu leio o livro, porque eu comecei pelo terceiro, e do terceiro para frente eu li infinitas vezes, mas o primeiro e o segundo, se eu não me engano, eu li uma vez só, assim, e só depois que eu já tinha terminado a saga, quando eu já estava mais velha lá. Mas aí, bom, fui ler o livro de novo porque as minhas alunas estavam com muita vontade de conhecer mais sobre o Harry Potter. A gente já tinha lido o primeiro no Clube do Livro e a gente decidiu ler o segundo no embalo porque elas se empolgaram. E aí tive, assim, o resultado que eu temia. Elas ficaram meio borocochôs, porque, na minha humilde opinião, o segundo livro é o livro mais chato de toda a saga. Eu não gosto dele, eu não me identifico com ele. É um livro, assim, que obviamente faz parte do mundo Harry Potter, então eu leio e eu acho muito, assim, é bacana. Mas se você for comparar entre os sete, esse aqui é meio. Não sei. Bom, para você que mora em outro planeta e não conhece a história como alguma das minhas alunas não conhecia. Então, para você que veio de Marte, vamos lá. Esse aqui é a continuação da saga Harry Potter. Então, o que acontece? É o segundo ano dele na escola de bruxaria de Hogwarts e ele volta para lá no meio do ano, que é quando começa o ano letivo lá no hemisfério norte, né? Bom, ele começa na casa dele, se preparando para ir para a escola, mas ele tá muito, muito triste, porque ele não recebeu uma carta dos amigos nesses quase 3 meses que ele ficou em casa de férias. Ele quase não saiu de casa porque os tios o odeiam e ele não pode fazer nada. A coruja dele tá desesperada e causando e fazendo infinitos barulhos porque o tio não deixa com que ela saia. E ele tá lá infeliz, não pode fazer magia, não pode fazer nada, ele não tem notícias do mundo mágico, ele tá preso no mundo dos trouxas como se nada tivesse mudado no ano anterior. Até que ele recebe a visita de um elfo doméstico. E esse elfo, que é o Dobby, chega lá e diz que ele não pode ir, porque ele não pode ir para Hogwarts, ele não pode voltar, porque algo de muito ruim vai acontecer com ele. E aí o Harry fala, eu vou voltar de qualquer jeito? Aí o elfo fala, não, eu vou garantir que você não vai voltar. E coisas muito bizarras começam a acontecer, porque esse elfo vai causar um chabu na casa dele, que o tio vai trancá-lo de castigo por conta de coisas que o elfo fez e que não foi ele que fez. Aí o Harry vai ser sequestrado da casa dele pelo Rony, seu melhor amigo, que percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Aí o Rony reaparece com os seus dois irmãos sensacionais, que é o Fred e o George. Eles roubam o Harry da casa e levam o Harry para sua própria casa. Então ele vai conhecer a casa de bruxos pela primeira vez. E talvez essa seja a minha cena favorita do livro, que é quando a gente vai ver a casa dos Weasley, que ela é maravilhosa, gente. É daquela casa que você fala, gente, que coisa bonitinha, sabe? É uma casa de uma família simples, mas uma família que se ama, com detalhes de bruxaria que a gente nunca imaginou, sabe, que pudesse acontecer. Ela traz um detalhezinho, um carinho muito grande pra essa família, assim. Eu fiquei muito, muito feliz. Aí, ele vai pra escola e lá coisas esquisitas começam a acontecer, porque, bom, vem a parte chata. Pessoas começam a ser petrificadas. Então, há um monstro à solta. E esse monstro dentro do castelo, quando as pessoas olham diretamente para ele, elas morrem. Mas se as pessoas olharem indiretamente para esse monstro, por exemplo, através de um reflexo de um espelho ou através das lentes de uma câmera fotográfica, elas acabam ficando petrificadas. Isso começa a acontecer com várias pessoas dentro do castelo. E eles vão se lembrar de uma lenda de que quando o castelo de Hogwarts foi construído pelos 4 maiores bruxos daquele tempo, o Sonserina criou uma câmara secreta dentro deste castelo, onde ele guardaria um monstro que só ele dominaria e só os seus herdeiros diretos dominariam. E esse monstro estaria lá para destruir todos aqueles que não são bruxos verdadeiros, ou seja, aqueles que são mestiços, que vieram de pais trouxas. E aí, bom, o Harry vai se meter nessa saga. O que me incomoda um pouco nesse livro, assim, e que foi uma coisa que eu nem precisei falar e eu fiquei muito feliz, porque as minhas alunas já vieram, assim, armadas pra meter a boca. Porque esse livro vai mostrar mais claramente coisas que a gente já viu no primeiro e que vão ficar cada vez mais intensas no próximo. O Harry, ele é visto como uma pessoa muito famosa, um grande bruxo, mas ele não é. Ele acabou de descobrir que ele é um bruxo. Ele não sabe fazer nada, ele faz tudo pior do que os outros. Ele não é o mais inteligente, ele não é a pessoa que entende do mundo bruxo,
Ele não sabe fazer as magias direito e mesmo assim ele é visto como um herói. Por quê? Porque ele quase matou o Voldemort quando ele tinha 1 ano de idade. Que foi coisa que a mãe dele fez com ele, tá? Porque ele sozinho não fez absolutamente nada. Só que as pessoas acham que ele é um herói. E aqui vão achar que ele é o herdeiro de Sonserina porque o Harry descobre um novo poder. O Harry sabe falar com cobras. E isso é algo típico da família do Salazar Slytherin. E aí, todo mundo acha. O Harry, assim, ele é o grande culpado de tudo, ou o grande herói de tudo sempre. Só que ele é um chongo-mongo, assim, na minha opinião. O Harry é uma personagem muito falha. Não como na construção da personagem, ele é muito bem construído. Mas ele é uma personagem muito borocochô. O Harry, ele pega fama por coisas que ele não faz. Ele não é um herói. E o que é muito legal no livro, ele tem sorte. Ou as pessoas fazem coisas por ele e ele leva a fama, como a mãe, como a Hermione, que salva a vida todas as vezes, pelo Rony e por outros amigos, mas ele é o Harry Potter. Então, isso me irrita muito e eu acho que até é uma questão bem legal da construção da J.K. Rowling de colocar um herói que não é um herói. Ele é uma pessoa comum, que com a sorte, com muita ajuda, ele consegue fazer coisas bacanas, que é meio que para dar uma esperancinha pra gente de que nós também podemos ser heróis, a gente também pode fazer coisas assim maravilhosas. Mas isso me irrita, sabe? Porque eu falo, mano, por que a Hermione não é a moça da história deste livro, sabe? Coitadinho do Rony, que é sempre menosprezado. É, é lindo. E ao mesmo tempo me irrita, e é por isso que eu não gosto muito desse livro. E ainda mais porque a Hermione vai ser uma daquelas que serão petrificadas e ela vai, sei lá, desaparecer em boa parte do livro. E ela é minha personagem, assim, uma das favoritas, então eu sofro. E a gente vê nesse livro uma discussão muito legal de preconceito, porque nós temos uma discussão a respeito daqueles que são sangue ruins, porque eles são mestiços, eles não são sangue puros, eles são, assim, oriundos de uma mistura de o trouxa com o bruxo, ou sei lá, trouxas que deram certo e tiveram um bruxinho, como é o caso da Hermione. Eu acho que essa é uma discussão muito válida, assim, tipo, que as crianças precisam fazer, obviamente transpondo essa história que parece ser só sobre o mundo mágico para o nosso mundo, né? Tem uma discussão muito legal também em relação a isso. Eu só acho que a história de mistério ali foi um pouco mal construída. Tipo, ela te deu poucas pistas que sei lá, no final tudo se resolve meio miraculosamente, sabe? Eu não achei a história muito bem pensada nisso daí. Acho que ela precisava ter lido mais Agatha Christie pra fazer isso bem. Não sei. É uma teoria. Mas o livro é legal e ele vai trazer as primeiras, sabe, os primeiros indícios sobre o final do livro, como as Horcruxes, ou Horcrux, que eu não sei como é que você pronuncia isso. Ele vai te dar pistas muito legais que você precisa ter lido o segundo para entender direito o sétimo, tá? Ele começa a trazer as primeiras minúcias sobre a cicatriz do Harry, sobre como matar o Voldemort, sobre a ligação entre ele e o Voldemort. Eles começam a falar de umas coisas muito legais, assim. E também para explicar a fama que o Harry vai criando ao longo dos anos e que vai chegar a um momento de colapso de identidade da personagem, sabe? É um livro legal, mas eu não sou muito fã dele, tá? Minhas alunas também não gostaram muito, mas eu, graças a Deus, consegui convencê-las a gente ler o terceiro para elas tirarem o tento para não ir embora com uma sensação ruim, tá? Porque as coisas ficam melhores na saga do Harry Potter. É só esse aqui que é meio borocochô mesmo. Então, gente, o que vocês acham sobre esse livro? E se vocês gostam dele, ele é tipo o favorito dos seis? Porque se for, vocês precisam me ajudar a entender isso aqui melhor, porque eu não sou muito fã, tá bom? Então tá bom. Então um beijo pra vocês. Tchau, tchau.